Vamos sentar todo mundo? Bem-vindo em nome do Senhor Jesus, cada um de vocês. Nós temos um mês muito especial. Temos sido ministrados. Domingo passado o pastor Ceni esteve aqui lá de Toronto. E hoje tem uma caravana muito linda lá de Toronto para ministrar no nosso coração. Quero que convidar a Deise para estar aqui, por favor. Desde ontem, Deise está aqui. Ela tem nos falado sobre um assunto especial. E nós vamos compartilhar hoje com os irmãos, entendendo o judeu Jesus através de um contexto cultural. Desde ontem, uma conferência, quem esteve aqui ontem foi um tempo gostoso com o Senhor, adorando o Senhor, ouvindo do Senhor, sabendo dos milagres que Jesus fez, que declararam indubitavelmente, olha que palavrão, indubitavelmente que Jesus é o Senhor, é o Messias. Que bom que você está aqui hoje e nós vamos ouvir esta nossa querida Deise. Vamos ouvir a Deise para que ela possa nos abençoar. Mas antes dela falar, deixa eu apresentar. Lá atrás, Maria dos Anjos, e Ingrid, fica de pé, e Jaqueline. Essas três vieram nos abençoar. E tem um moço lá atrás, bonitão lá, de cabelo quase branco, marido da Deise. Obrigado. Turma de Toronto que veio nos abençoar. E a cada um de vocês, visitantes, muito bem-vindos. Eles que são lá de longe, que nós os destacamos, mas cada um de vocês é tão bem-vindo aqui para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Deus possa abençoar você, em nome do Senhor. Fique à vontade, minha irmã. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a toda a igreja, porque é muito bom estar aqui. Não é a primeira vez, mas é um privilégio e uma responsabilidade. Esse é um lugar que eu considero que é lugar de profeta, entregar o recado de Deus. Olha que responsabilidade. Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. E fala aos corações. O motivo hoje é especial. Todas as vezes que a gente vem aqui é um motivo especial, e hoje 2, né? Porque hoje nós estamos representando, divulgando um ministério. Não sei se alguém que já ouviu falar no pastor Joe Amaral, aliás, sei, alguns já ouviram falar, eu tenho certeza disso. E o Senhor falou ao Joe Amaral para cavar mais fundo, para pesquisar as nossas raízes judaicas. Por que nós cremos assim? Por que nós fazemos assim? Por que cultuamos assim? E quando o Senhor fala, não é para ficar para Ele apenas, é para divulgar e é para abençoar muita gente. E é por isso que eu estou aqui, chegou até vocês. O Senhor me deu o privilégio, o Joe Amaral é esse aí. Ele faz viagens constantemente para Israel para fazer essas pesquisas. Tem sido uma bênção na minha vida, eu espero que seja na de vocês. O que eu vou dizer aqui é um pouquinho das pesquisas, e está contido uma parte aqui nesse livro que a gente trouxe. Vocês podem adquirir se quiserem, já tem em inglês, português agora, tem em mandarim, tem em cantonês, se quiser presentear um amigo, e vai ser uma bênção. Esse aí são os 2 livros, inglês e português. O pastor Cleidemir me disse que nós estamos lançando hoje aqui. Já lançamos lá na Vida Nova o livro em português. Hoje é o lançamento em Montreal. Glória a Deus. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Fácil dizer isso, né? Uma expressão simples. Qualquer um pode falar. Mas o significado é muito profundo. Porque quem de nós entende a eternidade? Nós somos finitos, muito difícil entender. Mas através da Bíblia nós sabemos que Deus traçou um projeto de eternidade a eternidade. Traçou um projeto desde a eternidade e não vai ser frustrado. Esse projeto inclui você e me inclui.
E é por isso que eu estou aqui. E eu tenho certeza que tem o meu nome e que tem o nome de cada um de vocês na agenda de Deus. Tudo tem seu tempo determinado na agenda de Deus. Ele é muito organizado. Se para dar certas coisas aqui na terra a gente organiza e ensaia e faz um projeto, o Senhor também. E essa razão de estarmos aqui, eu agradeço a igreja inteira, pastor Cleidemir. Ele está no projeto de Deus também, é por isso que ele está aqui com a esposa, fazem parte de um projeto, todos nós fazemos. O assunto que eu tirei uma parte desse livro, eu dei esse nome aí, não está lá no livro, eu dei esse nome, o calendário de Deus, calendário profético de Deus. É a chave para você entender o porquê de muitas coisas, o porquê de como celebramos e por que celebramos certas coisas. Ontem eu falei aqui que Jesus era judeu, filho de judeus, neto de judeus. Não tinha um nome em português, nem em inglês, nem em francês. O nome dele era judeu, criado, aprendendo os costumes judaicos, frequentando não uma igreja assim como essa, não tinha esses instrumentos, não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Tudo no contexto judaico, usando provérbios, maneiras de expressar judaicas, e celebrava as festas, as celebrações judaicas. Não era Thanksgiving, não era as festas que a gente celebra. Então, para entender a mensagem de Jesus, nós temos que cavar fundo e entender esse contexto para entender por que ele disse daquela maneira. Esse é o trabalho do pastor Joe Amaral. E Deus escolheu um judeu, através da descendência dele surgiu um povo, e Deus escolheu esse povo para transmitir a sua vontade até nós, para chegar até nós, para alcançar toda a humanidade. E Deus escolheu um método para fazer isso. É isso que eu chamo, é um método pedagógico. Eu sou professora, pus esse nome. Deus escolheu um método pedagógico para transmitir a sua mensagem e a sua maneira de agir. Esse nome, o mundo hoje chama de festas judaicas. Todo mundo aqui já ouviu falar nisso, né? Nas festas judaicas. É o nome que nós demos, mas o nome na Bíblia não é esse. O nome... Ok, voltando aqui, o calendário profético de Deus. O nome lá está em Levítico 23:2. Olha o que Deus falou com Moisés. Diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Este é um decreto perpétuo. O que é um decreto? É uma lei, é uma ordem. E o que é perpétuo? É para sempre, para as suas gerações, onde quer que morarem. Chegou até nós somos incluídos, certo? Então, não vou dizer que o nome seja minhas festas, porque aí seriam minhas. Então eu tenho que dizer que são as festas do Senhor. São as festas do Senhor, não são festas judaicas, não são minhas festas, são festas do Senhor. E é um decreto perpétuo. Ok. São celebrações, a gente dá outro nome, aniversário de um evento. A Páscoa é aniversário de um evento. É uma celebração. E tem a ver com a nossa vida hoje? Tem muito a ver, nós vamos ver. As palavras hebraicas usadas no original, porque a Bíblia foi traduzida
todos os países, para todas as línguas. Eu trabalho com tradução e sei que quando a gente pega uma frase, deixa eu ver que palavra que eu ponho aqui. A gente vai no dicionário, tem um monte de palavras. Eu vou escolher uma que encaixe melhor nesse significado aqui, ou que eu já sei mais ou menos, ou que eu não saiba. Eu vou pesquisar, mas entra muito de nós numa tradução. Então, eu acho que todo crente devia estudar hebraico, eu estou pensando seriamente. E quando você vai no hebraico, isso é uma parte do trabalho do John Amaral, pesquisar. Ele entrevista rabinos, ele entrevista judeus, muita gente. Ele descobriu que a palavra original, no texto lá que vocês leram, tinha essas duas palavras, mikra, não sei se é assim que pronuncia, que não sei hebraico, e moed, que quer dizer ensaio. Então, a pessoa que traduziu, em vez de colocar ensaio, tem a ver com festa, não está errado. Em vez de colocar ensaio, colocou festas do Senhor, tá certo. Mas, ensaio para quê? Quando a gente ensaia com um objetivo. Tem um tempo determinado, vai ter um dia que vai ser o final daquele preparo. Quando eu entrei aqui, eu já vi o pessoal ensaiando. Eu falei, já tem tudo a ver. Eu entrei, o coral estava ensaiando. Aí eu parei e fiquei pensando, imagina que aquela irmãzinha que está aqui na frente, ela fala, eu não quero ficar aqui. Quero ficar atrás dos homens, lá atrás. O ensaio tem uma organização, tem um líder e tem que se ensaiar daquela maneira. Senão, não vai ter um bom resultado. Então, nós vamos ver aqui para frente que as festas são para um tempo determinado. E Deus falou com Moisés que era para eles ensaiarem aquelas coisas que ele deu as ordens para eventos futuros, certo? E Deus falou que era perpetuamente, que não era para parar. Ok. Aí você diz, você está querendo dizer que a gente vai ter que instituir aqui as festas judaicas? Não, não é exatamente isso. Nós não vamos voltar a ser judeus e ensaiar as festas judaicas, mas esquecer delas é um grande erro. Nós não vamos esquecer aquelas celebrações. O Senhor falou que era perpetuamente. Eu só vou falar de uma delas, porque são 7. E leva um encontro desse para cada uma e não esgotamos o assunto. Eu vou dar umas pinceladinhas na primeira, que é a Páscoa, tem tudo a ver, nós estamos nos dias e tem tudo a ver. Então, ali eu coloquei esse verso porque Jesus sabia que Deus tinha um calendário, que Deus tinha um tempo para cada coisa. E sempre na fala de Jesus, ele mostrava que ele sabia a hora que ele ia. Não chegou a minha hora, eu sei a minha hora, porque ele era Deus. E ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, é parte de um texto, e procurasse um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Ele sabia que estava chegando a hora dele. Eu vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Mas eu preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. São expressões que mostram que Jesus sabia muito bem o tempo passando e a hora de agir. Estas são... a configuração está toda diferente. Foi uma pena, porque atrapalha um pouco a compreensão. Foi surpresa para mim, não esperava que tivesse assim. Bom, a festa... São 7 festas. 3, 1, 2 e 3. A Páscoa, pães asmos e as primícias. São as 3 primeiras festas que já se cumpriram. Os 3 primeiros ensaios, a Páscoa foi ensaiada há quantos anos? Quase 2000 anos, desde que Moisés deu as ordens, ensaiaram matando cordeiro. E ensaiaram matando cordeiro. Talvez muita gente não sabia porque estava fazendo aquilo até o dia que chegou o dia da festa real e acabou o ensaio. Agora a gente celebra um evento. A Páscoa nós celebramos como evento.
pães asmos, a sepultura de Jesus, a morte, 3 dias. E as primícias, a ressurreição de Jesus já aconteceu. E Pentecoste, nós sabemos que foi a mais longa, a festa mais longa. O Espírito Santo veio. E lá eles celebravam como a festa das colheitas. Tinha alimentos e tudo. Hoje é o período mais longo das festas. Nós estamos vivendo a 4ª festa hoje. É o período da igreja. É o período de uma grande colheita de almas. Aí está a sua responsabilidade. É o período da igreja trabalhar para fazer uma grande colheita de almas para o Senhor. E vai terminar, esse período vai terminar, onde está o número 5 lá em cima, mas a festa está debaixo da Páscoa lá. Oh, que pena. Está lá debaixo da festa das trombetas. Festa número 5 das trombetas. Quando a trombeta soar, encerra o período que nós estamos vivendo da igreja do Pentecoste. E vamos começar 3 eventos faltam: as trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos. Se você não sabe nada sobre isso, eu te aconselho a começar a pesquisar. Porque quem não ensaiar corre o risco de ficar fora da festa, no dia final. Procurem não perder os ensaios. Então eu vou citar algumas coisas tá meio fora de ordem, eu coloquei lá passado, presente e futuro, porque 3 primeiras festas, eu queria só falar de novo para ficar bem frisado, para a gente sair daqui com as festas na mente. São quantas? 7 festas. As 3 primeiras que já se cumpriram, que são passado, é a Páscoa, pães asmos e as primícias. Nós estamos vivendo o tempo do Pentecoste. E as 3 que faltam: trombetas, é a segunda vinda de Jesus, expiação e tabernáculos. Eu coloquei esse versículo porque eu gostaria que isso fosse muito forte. Aliás, eu já sinto um pouco disso, mas eu sei que é uma profecia e eu gostaria que isso contagiasse vocês. Olha o que Zacarias falou lá no Velho Testamento, antes de Jesus nascer. Ele, como o pastor Cleidemir falou aqui, Davi falou coisas que ele nem entendia, que ele nem sabia, ele estava profetizando. Eu creio que Zacarias também não sabia, mas ele diz: assim diz o Senhor, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Eu queria sentar com um judeu e ouvir como é que era. Porque a cultura judaica era passada muito oralmente, né? E eles têm tradições, têm muita parte da cultura que é passada oralmente. E seria muito interessante. Eu já sinto um pouquinho disso. Seria interessante que a gente se interessasse um pouco mais por isso. Então, como eu ia dizendo, nós não vamos voltar às práticas, mas ignorar também é grande erro. Vou falar um pouquinho sobre a Páscoa. Por quê? Tem muita coisa que, se você não souber a cultura, você não entende. As festas, qualquer festa, não apenas essa, mas qualquer festa, com o passar do tempo, ela vai sendo, às vezes, deturpada, às vezes alterada, mudada, às vezes esquecida. Ela muda com o passar do tempo. Foi instituída de uma maneira, às vezes a festa era religiosa, virou pagã. Ou pior é o contrário, às vezes era uma festa pagã e virou religiosa. Isso é o que é o grande perigo. Então as festas, elas mudam, tudo muda com o passar do tempo. Mas
nós estamos aqui para ver alguns detalhes e não ser ignorantes nesse assunto. Eu não vou mais falar de história, eu vou falar mesmo de alguns detalhes. E gostaria que o seu coração ardesse como o meu quando chegar a Páscoa agora para frente. E você discernir o que é do Senhor, o que não é. O que você vai admitir na sua casa, o que você vai rejeitar. Se você está celebrando a festa do Senhor ou se você está celebrando uma deturpação da festa do Senhor. Vamos voltar lá em Levítico, Êxodo, ali é Êxodo, quando Deus falou com Moisés. Molhem, isso é um detalhe, eu vou falar uns 7 ou 8 detalhes das ordens de Deus para Moisés e os sacerdotes, a maneira que eles falavam que tinha que celebrar. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Todo mundo lembra disso, já viu o filme, sabe que Deus mandou fazer isso. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, no livro vocês vão ver isso, o movimento, como que ia passar. Deus deu detalhes para Moisés, como que ele ia passar o sangue nas portas. Podia só falar assim, pega um pouquinho de sangue e faz assim. Podia ser assim. Podia falar, pega um pouco de sangue e passa para lá e para cá em cima. Pronto. Ele falou desse jeito. Aonde que tinha que passar? Nas vigas superior e nas laterais. São 3 movimentos. É um assim, outro assim, outro assim. Quem é curioso vai estudar, foi pesquisar a fundo. E o que era esse movimento? Os judeus sabem disso. Os judeus sabem disso e eles usam isso até como joia. Até como joia. É uma letra do alfabeto judaico. Tem o som de RR, não sei, deve ser het. Eu acho que esse CH, não sei, hebraico. E essa letra significa, é a 8ª letra do alfabeto e significa vida. Então, quando Deus mandou Moisés que todo mundo fizesse isso, eles estavam pintando, na verdade, desenhando uma letra do alfabeto nas portas da sua casa, significando aqui tem vida. Morte aqui passa longe. Jesus, ele está na simbologia de todas as 7 festas. Tem a ver com Jesus, mas tem a ver conosco também. Tem sempre Jesus e tem sempre a sua igreja. Tem sempre Jesus, tem sempre você. Tem Jesus, tem eu em todas as festas. É pena que a gente só vai ver uma, tudo bem. Esse detalhe também é muito interessante. Não, pulei uma coisa que não tem problema, eu volto já. Belém era o lugar aonde no tempo antigo os sacerdotes iam buscar o cordeiro para a celebração da Páscoa, o cordeiro para ser imolado. Então Belém ficava perto, pouco distância de Jerusalém, e eles escolhiam um campo especial, um lugar, sei lá, uma fazenda, com um lugar apropriado para criar cordeiros, porque vocês sabem que o cordeiro tinha que ser puro, sem mancha, tinha que ser um cordeiro especial. O simbolismo era especial, talvez eles nem soubessem disso, mas eles sabiam que tinha que ser um cordeiro especial. Então eles reservavam uma área e ali eles criavam o cordeiro, e no dia 4 dias antes da Páscoa o sacerdote ia lá buscar o cordeiro
e examinava todos. Eram cordeiros especiais, mas ele tinha que escolher um especial entre os especiais. E esse cordeiro achei. Esse aqui não tem mancha nenhuma. Levava, ele passava 4 dias amarradinho lá na porta do templo, esperando a hora de ser imolado. Aqueles 4 dias, as pessoas tinham direito de examinar o cordeiro. Será que o sacerdote escolheu o cordeiro certo? Será que ele realmente é perfeito? Será que ele não tem mancha? Porque a morte do cordeiro significava que eles estavam livres de pecado e eles não queriam pagar pelos pecados, eles queriam estar livres do pecado. Eles tinham interesse que o cordeiro fosse especial. Então, levava o cordeiro. Tudo isso tem a ver com Jesus. Ficou 4 dias sendo examinado até o dia da sua morte. Mas o interessante são 2 pontos. Primeiro, que o nome Belém significa casa do pão. E foi o local onde nasceu o pão do céu, o pão da vida. E o segundo ponto interessante é que onde foi que os anjos anunciaram que Jesus nasceu? Foi no mesmo lugar onde os sacerdotes, durante anos e anos, iam buscar o cordeiro para ser imolado. Onde foi que os anjos apareceram aos pastores? No campo, na região de Belém. Isso é muito lindo. É sinal de que o Senhor não faz. Está tudo escrito e determinado, cada um dos nossos dias, antes de haver qualquer um deles. Nossos dias estão escritos. É muito importante, porque quando a gente começa a entender cada detalhe, e depois a festa que vem a seguir, deixa eu ver se vocês lembram qual é a festa que vem a seguir depois desse período aqui. Que vem a seguir, depois do Pentecoste que nós estamos vivendo, vai tocar a trombeta. E é ela, para você saber, estude o casamento judaico, como era o casamento no primeiro século, porque foi esse o símbolo que Jesus usou. As trombetas vão anunciar as bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva. Se você estudar o casamento no primeiro século como era, tem tudo a ver. Você vai saber ensaiar direitinho. Esse detalhe é muito interessante. Ezequiel 44:12, assim, ele teve uma visão. Olha só, anos e anos antes de Jesus, ele teve essa palavra, ele teve essa visão. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. Ele viu uma porta que dava para o lado leste e a porta estava trancada. E o Senhor me disse: essa porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. É interessante que o sacerdote, quando ia buscar o cordeiro, ele vinha e tinha todo um ritual. Ele entrava pela porta leste e amarrava o cordeiro e lá esperava para ser sacrificado. Era a porta que o sacerdote entrava. Foi a mesma que Jesus entrou no que a gente chama hoje Domingo de Ramos, que as pessoas gritaram Hosana. Vocês sabem, toda essa celebração. Jesus passou por aquela porta. E sabe o que aconteceu? Depois, destruição do templo, uma série de coisas, aquela porta foi trancada. E foi, eu vou ver se é a próxima. Essa porta aí, ela foi coberta toda de tijolos, ninguém passa. Eu peguei essa gravura no Google, pode pesquisar a porta leste do templo. Na frente, os muçulmanos é que dominam esse lugar hoje. Na frente eles construíram um cemitério. Por quê?
Eu achei interessante o pastor Cleidemir falando assim, parece que eles creem mais do que nós. Porque eles sabem as escrituras. Eles sabem o que a Bíblia diz. Que essa porta vai ficar trancada e só Jesus vai passar aí outra vez. E eles fizeram o cemitério para evitar que Jesus passe. Porque ele é judeu. E a Bíblia tem essa regra. Quem tocar um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Jesus não vai passar lá. E o pastor Joe, numa das viagens, ele contou que numa das viagens ele não tinha ainda não tinha conhecido esse lugar. Um muçulmano que é guia lá, leva nos lugares, falou assim: vem cá que eu vou te levar num lugar, vou te ensinar uma coisa. Ok, quero aprender com o muçulmano, vamos lá. E foi no lugar e ele falou, mostrou esse lugar. Você sabe o que está escrito sobre essa porta? Então, Jesus não vai passar aqui. Ele não vai. Eu falo, só que eu sei uma coisa que você não sabe. Que não vai ter nenhum morto aqui. Todos vão ressuscitar. Então, depois do arrebatamento, Jesus passa. Deixa eu ver qual é o próximo detalhe. Uai, 2 vezes? Voltei. Sorry. Ok. Essa é a entrada. Jesus passou por aquela porta. Aí a gente pensa, como pode... Será que Jesus, quando passou, ele avisou que ia chegar no templo, montado num jumentinho, avisou a cidade inteira? Por que estava todo mundo com palmas nas mãos, todo mundo esperando? Ele avisou que ele ia passar? Não, é porque quando o sacerdote oferecia o cordeiro, significava que as pessoas estavam livres do pecado. E eles faziam festa. Estamos livres, o cordeiro foi morto, nossos pecados estão perdoados. Então eles celebravam, com palmas nas mãos, eles celebravam. Mas o judeu, vocês sabem que com 5 anos as crianças já sabem a Torá de cor, né? Eles sabem essas referências, as escrituras, é a importância de vocês ensaiarem. Essa é uma parte do ensaio, ensinar a Bíblia para suas crianças, saber as referências. Isso que eu estou falando, muitas referências, quem não sabe está boiando aí, né? A gente tem que saber a história, saber as referências, mesmo que não saiba o livro e o versículo, mas a história tem que saber. Então, as pessoas sabiam a profecia de Zacarias. Alegres, Zacarias profetizou muito antes de Jesus vir. Exulte Jerusalém. Talvez quando ele estava falando isso aí, ninguém sabia, nem ele. Que negócio é esse? O seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, crio de jumenta. Será que eles estavam entendendo o que era isso? Lá no Velho Testamento. Mas eles sabiam a referência. E quando eles viram Jesus, que tinha acabado, quem não veio ontem não sabe do que eu vou falar, Jesus tinha acabado de realizar o 4º milagre messiânico. Eles sabiam, só pode ser o Messias. E lá vem montado num jumentinho. Eles entenderam que aquele era o Cordeiro de Deus. E eles se voltaram para Jesus e fizeram o caminho para ele passar. Hosana ao filho de Davi. Eles entenderam, porque sabiam as escrituras. Agora, tem um outro detalhe muito importante. Na cultura judaica, tinha um detalhe que Israel ficava num local que era local de passagem. Tinha muitas nações em volta, né? Muitas nações em volta e passavam por ali para ir de um país para outro. E passavam a cavalo, passavam jumento, camelo. Mas tinha um código, digamos assim, um código. Quando vem um exército de lá e tem os vigias olhando,
eles já temiam que iam ser invadidos, que iam ser atacados. E quando vinha um exército de lá, o rei na frente, montado num jumento, era um código. Ele vem em missão de paz. Se o rei viesse montado a cavalo, ele estava vindo atacar. Era missão. Isso era o código de guerra do povo antigo. E como Jesus veio aquele dia, por isso que ele mandou buscar o jumentinho. Ele veio em missão de paz, humilde, montado num jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. E Jesus vai voltar? O que Apocalipse fala sobre isso? Qual foi a visão que João teve? Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. A segunda vez vai ser diferente. Deixa eu ver. A próxima. Esse é um outro detalhe muito interessante, que os judeus tinham um outro costume de quando um pai perdia o seu filho único, ele fazia isso. Ele se rasgava. A gente vê muitas essas expressões na Bíblia, de rasgar suas vestes. Rasgar as vestes é uma expressão comum, é um ato da cultura deles. Mas eu busquei essa só para me lembrar o que eu tinha de falar, que eles se rasgavam para dizer que ele estava muito angustiado porque estava perdendo o seu filho único. O que aconteceu quando Jesus deu o último suspiro? A terra tremeu. Todo mundo falou de uma vez, eu ouço mal. O véu, isso eu ouvi, o véu se rasgou. Gente, ontem a menina lá falou detalhes que ela sabe que eu nem sabia, detalhes da cortina do véu. Não era uma cortininha que bate um vento e rasga. Ela disse ontem que tinha 7 camadas e o tecido antigo era tecido pesado, não rasgava facilmente. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O templo era Páscoa. O templo estava lotado de sacerdotes. Todos estavam lá, porque não podia ficar em casa no dia da celebração da Páscoa. Estavam todos os sacerdotes de frente para o Santo dos Santos. O que eles entenderam? O que vocês acham que eles entenderam dentro da cultura deles quando o véu do templo se rasgou? Jesus acabou de dar o suspiro. Ele era o Filho de Deus. É Deus se rasgando. Eles entenderam isso. É Deus, realmente, ele é o seu Filho único que está dando o último suspiro. Essa referência, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, querido, eu queria te deixar uma mensagem agora para você. E que você, se Deus ordenou 7 celebrações e 4 delas já se cumpriram, você acha que pela lógica Deus vai parar no meio do caminho? As 3 que faltam vão se cumprir com exatidão. Eu creio nisso. E eu quero te animar a participar dos ensaios. Não fique de fora, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E eu quero estar preparada, e eu gostaria que você recebesse essa mensagem do Senhor. E são muitas coisas que estão relacionadas, são muitas coisas que fazem parte desse ensaio. E às vezes vem a voz do inimigo, e às vezes vem a voz do homem, e às vezes vem coisas
vem interpretações humanas para tirar a gente desse ensaio e falar, não, vamos sair desse lugar, vamos fazer do nosso jeito. Não é assim. A ceia é um ensaio. É simples, mas é um ensaio. Eu estou estudando sobre isso. O Senhor já me falou umas coisas lindas que eu estava conversando com a irmã Maria dos Anjos hoje, sobre a ceia. É um ensaio. Durante anos, eu sou filha de pastor. Durante anos, minha mãe, olha, você fica quietinha na hora da ceia. Tá bom. E eu estudei, eu aprendi que a ceia era para a gente ficar triste porque Jesus morreu na cruz. Certo, vou ter reverência, porque eu estou celebrando a morte de Jesus. Mas quando eu fui estudar o que era a ceia, é baseado no casamento judaico. O cálice era o cálice da aliança que o noivo fazia com a noiva. Selava ali o noivado. Era o Yes I Do. Mudei, agora eu não fico triste mais. Eu dou um sorriso. Yes I do, Jesus. Eu quero morar com você para sempre. Quando a gente toma o cálice. Então a gente estuda as coisas, a gente vai crescendo e vai aprendendo mais com o Senhor. A ceia é um ensaio. O dízimo é ensaio. O dízimo representa coisas profundas que você não pode deixar de saber. Não vou te contar todas as festas, mas se você estudar, você vai achar tudo isso. E eu volto a dizer que você faz parte do projeto de Deus. Você está na agenda do Senhor. Você está dentro do projeto do Senhor. E o Senhor nunca falha. Ele nunca muda de projeto no meio do caminho. O projeto não falha. Vai acontecer tudo do jeito que o Senhor planejou. Não fique de fora. Eu agradeço, pastor, por essa oportunidade e por vocês todos. Deixa eu ver se eu deixei mais... Tem muita coisa, são 7 festas. Vamos ficar de pé?